Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, glória a Deus. Dia 23 desse mês eu completei mais um ano na fé. Dia 23. Graças a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. E versículo 12. Encontraram? Amém. Que minha tradução está assim: milita a boa milícia da fé. Algumas traduções diz: batalhe a boa batalha da fé. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já boa confissão diante de muitas testemunhas. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Como eu disse, dia 23, eu fiz mais um aniversário de fé. E eu fico muito feliz, porque eu sempre testemunho que a minha aceitação a Jesus, a minha conversão, foi um momento muito difícil da minha vida, e que a minha aceitação, por muito tempo, não havia diferença, não havia mudanças na minha vida. Pelo contrário, parece que as coisas se tornavam mais difíceis. Aleluia. E do tempo que eu me converti, eu encontro hoje pessoas que da minha época já era convertido, e alguém também que se converteu no período que eu me converti. E muitos hoje são afastados. E eu nasci na fé, no ensino de uma igreja muito motivadora, uma igreja que falava muito de bênção, uma igreja que falava, ensinava muito sobre a cura, libertação, e a gente via a operação de Deus nesses momentos. Uma igreja que falava muito de prosperidade. E eu via, diante daquilo, motivação, no caso de muitos, de melhora, de muita melhora. Porém, eu observava que na vida deles não havia melhoras. Havia ilusões. Ilusão de melhora. Porque era ensinado um evangelho que o fato de eu aceitar Jesus, tudo mudaria na minha vida e na vida daquelas pessoas. Se você cumprisse aquilo que era determinado, tudo mudava. Mas na verdade o evangelho não é isso. O evangelho é um plano de Deus para a humanidade, e esse plano
o pilar central é a salvação, é a vida eterna. E ela não se conclui em nós apenas porque aceitamos, apenas porque cremos. Há outros destinatários na nossa vida. Paulo diz: trabalha, lute, guerreie a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Então é a vida eterna apresentada por Deus para mim e para você. Não é algo que é dado sem retorno, como muitos imaginam que é. Ele é dada, mas tem um retorno. O retorno da desistência, o retorno do fracasso. E é preciso, como Paulo diz, batalhar o bom batalha da fé. A nossa vida como cristão é um desafio. O que acontece é que a vida humana, ela em si já é desafiada. Porém, quando você não aplica a sua vida numa religião ou numa religiosidade, você não leva isso em conta. Mas quando você aceita a fé, entra para um círculo religioso, então entra em conta, porque o ensino diz que você não perde, que você não tem derrota, que você... nada disso é para acontecer, e na realidade acontece tudo isso na nossa vida. Agora, você imagine um homem como eu, que aceitei Jesus com a vida destruída. O meu casamento também para se destruir, eu vendo minha família em passos largos para a destruição. E eu aceito Jesus e aparentemente não estava mudando nada. Porém, eu estava sendo protegido por Deus, mesmo sem perceber. E a maior força de Deus na minha vida era não deixar eu me desanimar, eu desfalecer. Paulo escreve na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 11, no final do 10 e 11, que ele fala de perdão, eu perdoar, você perdoado, mas ele cita algo muito importante que diz: tudo que nós fizermos, seja na presença de Jesus, para que Satanás não venha ter vitória na nossa vida. E nós não devemos desprezar as suas ardis. E as ardis, o intento dele, a maldade dele, às vezes chega a gente por uma palavra. Você não está bem, aí chega uma pessoa: que adiantou você ser crente? Você continua do mesmo jeito, continua. Que adiantou? Porque você mudou, foi ser crente. Eu tenho um conhecido, é um presbítero e é um ancião, e ele, na semana que ele aceitou Jesus, ele perdeu um filho inesperadamente. E do lugar que ele morava, que a família era toda de uma religião, ele foi obrigado a se mudar de lá para essa cidade. Isso há muitos anos atrás, porque a família se reuniram para
para dar uma surra nele, porque a morte do menino é porque ele tinha passado para ser crente. E a família se reuniu: vamos pegar ele e vamos dar uma surra nele. Se for para se matar, nós mata, mas crente ele não vai ser. E ele fugiu com a esposa e algumas crianças pequenas e veio para cá. Então, esse homem, ele enfrentou e viveu uma experiência que somente Cristo pode assegurar a pessoa assim. Somente Jesus pode dar essa convicção, que ele podia dizer: gente, peraí, não vamos precisar disso, não, eu deixo. Até porque quando ele aceitou Jesus lá, não havia nem culto. Tinha 2 pastores que eram irmãos, que lá não sei quando é que aparecia lá e fazia uma reunião. Veja bem, ele podia muito bem, mas ele: não, eu fico com Jesus. Aí fugiu com a família. Aleluia. Isso é o que Paulo está falando, que no capítulo 4 da segunda carta, ele diz: eu combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Então a nossa vida cristã, ela tem confronto direto para fazer por onde você desanime, que você desista. Mas Paulo diz: olha, combate e tome posse da sua vida eterna. Tome posse dela. Não deixe nada tirar você daquilo que Deus fez por você. Aleluia. Não permita que nada faça você mudar de plano, mas que você se firme. E como é que nós enxergamos a necessidade disso, que muitos evangélicos não percebem, porque vive entretido, vive no envolvimento de um Jesus que vai fazer tudo, que não vai faltar nada, e só vai perceber quando acontece com ele, que ele busca, pede oração, faz jejum, faz consagração e nada está resolvendo. Nada resolve. Aí quando acontece, aí ele percebe. E quando ele percebe, muitos deles desistem. Poxa vida, eu ando tão direitinho, eu faço tudo direitinho, e Deus não me atendeu. O que é que adianta? Já ouvi muito essa conversa. Gente se desviar. O que é que adianta? Mas o próprio Jesus, Filho de Deus, Paulo escreve lá nos Hebreus, e diz que ele, como filho, aprendeu a viver a obediência naquilo que ia padecer. Ele aprendeu a obediência naquilo que ia padecer. Ele sabia que ia passar por aquilo, mas ele tem que obedecer. Não é obedecer ao sofrimento, à doença, ao mal, não. Obedecer à vontade de Deus. Se o propósito de Deus está ligado àquilo ali, nós temos que lutar dentro daquela situação até Ele nos dar vitória. Quando Ele der vitória, Ele dá completa. Você vê que Jesus no deserto estava lá, e Satanás 40 dias, no momento mais frágil, que ele não comia, 40 dias, no 14º dia, veio Satanás e disse: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, rapaz. Ele disse: não, nem só de pão viverá o homem. Pão representa suprimento. E o Evangelho é muito motivador sobre suprimento. É muita profecia que você vai prosperar,
É muito jargão de bênção. E a pessoa se apega àquilo como ilusão, em vez de sentar os pés no plano de Deus, no reino de Deus, e batalhar a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Para nós entender uma coisa, encontrar segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 16 diz assim, olha: por isso, vamos ler o 15, vamos ler o 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. 2 Coríntios 4. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muito torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Então, o poder de Deus que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que nos ressuscitará e que nos fará apresentar diante de Deus com Jesus. Aí ele diz: por isso, no 16, não desfalecemos. Por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa. O exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Dia a dia. Veja bem, o que Paulo está dizendo, em ligação a nós trabalhar, batalhar a nossa fé para segurar a vida eterna, Paulo está dizendo que é um poder disponível para nós. É o poder de Deus que ressuscitou Jesus, que Ele ressuscitará nós também, e que também apresentará Jesus, juntamente com Jesus, a Deus Pai no trono lá. Ele que vai nos apresentar, nós estamos lá apresentados por Ele. Aí ele diz: por isso não desfalecemos. Mas por que desfalecem? Se ele está dizendo que por isso não desfalecemos, é porque ele diz que nós somos duas pessoas. Uma pessoa exterior, e essa pessoa exterior é o que abraça as coisas com facilidade, que acredita nas coisas que não precisa de empenho, que imagina que o fato de ter aceitado a Jesus, não lê Bíblia, não ora, não se consagra, não faz, e está tudo bem. Esse é o homem exterior, um homem que deixa se levar pela concupiscência, pelo engano. Aí ele fala: agora tem um que é interior, e esse se renova dia a dia. Como é que ele se renova? Crendo que o poder disponível de Deus, que está a favor dele, que Ele é quem vai ressuscitar ele no último dia, que Ele é quem vai apresentar com Jesus a Deus Pai. É esse poder que eu creio. Não é no poder dos acontecimentos,
no poder do imediatismo, daquilo que nós queremos e precisamos e é muito bom, e nós focamos só aquilo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de algo mais profundo, da nossa ligação, do nosso interior. Por que ele cita o interior? Porque aonde é que você imagina que Deus está na sua vida? Deus está na sua vida nesse relógio, nesse ventilador, no seu carro, na sua casa? Não. Deus está dentro de você. E esse Deus que está dentro de nós, se nós, o homem interior, não se inteirar com Ele, como eu falei do meu pai, nossa família que se reunia para conversar, se nós não tiver disposição, não acreditar nisso, para se empenhar, para querer Deus, para estar próximo dEle, estar próximo dEle, encontrar Deus dentro de você, a força que ressuscita. Essa força que ressuscita o morto, ele ressuscita a sua vida. Paulo diz isso aos Efésios capítulo 2. Antes, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então é o poder que ressuscita a vida. Não é só depois da morte, não. Ele ressuscita a vida. Ele ressuscita um casamento que está se aniquilando. Ele ressuscita filhos que estão perdidos, que você está desesperado. Você tem que acreditar, aceitar e confiar em Deus. Aceitar. Não aceitar a situação, não é a situação, é aceitar a realidade do momento. E por fé eu vou batalhar. Ele não me ouve, mas eu leio a Bíblia, oro na Bíblia por ele, eu peço a Deus por ele, eu estou movendo o céu a favor dele. E há um momento que Deus vai interagir naquela vida. Porque quando Deus entra em ação para interagir, irmão, e não tem jeito, Ele elimina. Ele tira de circulação. Ele tira. Quando há um desprezo daquele que está recebendo as intercessões, e que Deus está interessado por ele, e ele despreza Deus, Deus elimina. Esta pessoa não faz mais sentido. Ele não faz sentido. O sentido de eliminar, não estou falando dele Deus matar, não. Ele elimina, ele tira as razões que há de ainda ele querer aquela pessoa. É como assim uma história no Velho Testamento, quando o profeta tentou interceder por um rei que Deus eliminou, deixou de lado, e ele tentou interceder. Então Deus falou com o profeta: por que você batalha por ele, se eu mesmo já joguei ele fora? Já joguei para o escanteio, não me interessa mais. Aleluia. Então, como Paulo disse, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar por essa boa luta. Que boa luta é essa, irmão? A luta do enfrentamento das dificuldades, e eu permanecer com Deus, eu a permanecer acreditando, eu permanecer confiando.
Não é fácil, irmão. Não é fácil. Hoje eu contei o que eu vi do médico no hospital, quando eu estava lá, que eu poderia viver, mas o histórico dava para dizer que eu podia morrer dentro de 2 dias. E eu estava contando para uma menina que já foi crente aqui, que hoje é casada, mãe de família, que não está mais crente. Aí ela disse: meu irmão me falou e eu ouvi dizer. Agora, pastor, como é uma hora dessa? Como é uma hora dessa? Uma hora dessa é como uma outra hora qualquer. A hora da facilidade e a hora da dificuldade é a mesma hora. Porque não é a hora, nem o problema, nem a dificuldade. A questão é Deus na sua vida. Como Paulo disse, e os leprosos em Israel disseram: nós vamos enfrentar o exército. Se morrer, morremos, porque ele já era leproso, ia morrer mesmo. Se morrer, morremos. Se nos deixar viver, viveremos. Então, a minha situação é essa. Se eu viver, eu vivi. Se eu morrer, morri. O que importa não é viver e nem morrer, é como eu estou com Deus, batalhando. Você vê que eu conto. Na hora difícil eu fiz uma oração por uma jovem. Você vê. Porque ali eu estou descansando em Deus. Eu não estou preocupado se eu vou morrer, se eu vou ficar bom. Não estou preocupado. Isso aí não. Porque uma hora eu vou mesmo. Mas o homem exterior, que é atraído pela ilusão, ele quer viver. Não sabe ele que quanto mais vive, mais perto da morte ele chega. Qual é a probabilidade? É uma criança dessa ou de uma pessoa da minha idade para morrer? A probabilidade é eu. A minha neta tem 5 anos, não acontecendo nada de extraordinário, ela vai ver a minha idade. E eu, com a minha idade, não vou viver os anos que ela vai viver. Então, mais perto estou eu. E Paulo diz isso a Romano. Nós estamos mais perto. Então, irmão, se estamos mais perto de um acontecimento que é inevitável, o que é que nós estamos fazendo entirtido com as coisas do mundo? O mundo, este mundo, só cabe para nós o emprego, a compra do alimento. Esse mundo para nós só cabe essas coisas, irmão. As outras coisas não cabem mais para nós. Você pode até sonhar por coisas melhores, mas sonhe consciente. Faça besteira não. Porque Deus promete que o acréscimo da sua vida consiste em você buscar o reino de Deus, a sua justiça, para depois as demais coisas Deus acrescentar. É Ele que vai acrescentar. Ainda que o acréscimo dele venha numa melhora financeira pelo seu trabalho. Mas o seu trabalho, você está lá porque Deus está dando o trabalho para você. É Ele que está mantendo. Perde um, entra no outro, e você vai adquirindo a condição. Vai adquirindo a condição. A pessoa mais velha de idade de crente aqui é a irmã Terezinha. Irmã Terezinha, irmãos, é a pessoa mais velha de crente. Agora, sente ele e pergunta: irmã, anote aí, nesse tempo que você é crente, que você ora a Deus
por aquilo que você deseja, e aquilo que você deseja nesse ano todinho nunca aconteceu. Pergunta para eles. Numera aí, que ela vai numerar. Vixe, é tanta coisa, irmão. Mas aí o homem exterior se ilude só com o de fora, só a parte de fora. E nós temos que se iludir com a parte de dentro. Nós temos que ter essa ilusão por dentro, a ilusão de adquirir para a vida eterna. Porque aqui Paulo diz, nessa carta de Timóteo: nu nasci, nu voltarei. Morre, não leva nada. Nada trouxemos quando eu nasci, e nada levaremos quando eu morrer. Não leva nada. Não que a gente deixe de sonhar. Não deixe de sonhar, não. Comece sonhando, mas não faça besteira, não. Ore a Deus: Senhor, estou precisando, glória a Jesus, vou trabalhar, vou administrar. Porque é muita coisa, irmão. Você sabe como foi que eu descobri isso na minha fé? Pelas campanhas financeiras que eram feitas na igreja, pelos valores que era depositado. Quem tem mais condições dá uma oferta maior, um envelope ouro representando riqueza, grandeza. Quem tem coragem de botar R$200 no envelope, R$100, 200, 500, dependendo da condição social do povo da igreja, o pastor vai aumentando a gradualidade do valor. Aí eu olhava, nem aqueles que tinham muito melhoravam, continuavam com o que ele tinha, só que ele tinha. E os pobres se iludiam, faziam sacrifício de todo tamanho e continuavam mais pobres. Aí depois se desviavam: não, saí da igreja, para mim nada deu certo, rapaz. Eu vi fulano melhorar. Ele não melhorou de vida, ele já tinha. Ele já tinha posse quando se converteu. Mas ele se ilude, irmão. E eu sempre fui pregador de pés no chão. Olha a história da igreja primitiva, os homens de Deus, irmão. Claro que não é preciso nós viver isso, se matar pelo evangelho. Não, a parte dele foi essa. Mas nós temos responsabilidade de viver a parte de revelar diante dos que estão fora a confissão que eu fiz, a boa confissão. Porque parece para mim, quando eu aceitei Jesus, não prestou, mas aí a Bíblia: mas foi boa a sua confissão. Tiago escreve: quando você semeia a justiça, quando se semeia a justiça, a justiça semeia em vós. Tiago diz isso. Então é preciso eu semear na minha vida. Se eu não semear na minha vida não muda. Não muda. Eu já contei a história da minha bicicletinha rosinha. Eu tinha muita vontade de ter uma bicicletinha, porque eu andava numa bicicletinha Merc Suisse de papai, e a rosinha era uma bicicletinha Monarch moderna, bonita, e eu muito apresentado. Aí papai disse, eu já tinha criado uma cabra enjeitada para comprar essa bicicleta, ele não me deu. Eu plantei um quadro de algodão, ele ficou com algodão e não me deu. E ali, ao lado da janela da casa, para o lado que nós vamos para o tanque, ali no sítio, tem um pezinho de castanha morto. Ali era um pé de laranja. E era difícil de aguar lá de onde é o poço.
no catavento chega água ali. Aí o que é que fazia? Eu chegava da escola 5h15, 5h20, vim de bicicleta de Limoeiro, ainda para jogar bola no campinho do Beira-Rio. Eu vinha, corria, quando anoitecia, aí eu corria para casa, pegava o balde, puxava água no cacibão, carregava, enchia o barreiro do pé de laranja, para depois eu tomar banho, trocar de roupa e voltar para a cidade para passear. Levantava de madrugada, puxava água no cacimbão para encher o barreiro do pé de laranja, para o bicho pegar força. Aí ele carregou, e quando carregou, aumentou. Vamos dizer que se eu colocar 30 baldes d'água, eu tive que colocar 50, porque agora tinha que estar mantido as flores, agora depois tinha que manter as laranjinhas. A laranja ia crescer e precisava de mais água para ter água. Mas às vezes, irmão, eu tenho vontade, mas você se organiza para ter? Não, então não vai ter. Não se organiza, tem que se organizar, e dependendo, demora tempo. O pé de laranja foi um final de semana, é 90 dias de água, muita água, 90 dias, todo dia de manhã e de noite. E quando a laranja ficou boa, eu disse: dessa vez meu pai não me pega não, dessa vez eu tenho o direito como filho. Papai, vai vender laranja? Vou vender laranja para o Alfredo. Ele vai vir domingo para olhar. Certo, pode vender. Sábado de manhã fui para Limoeiro. Cheguei lá numa loja chamada Alves da Bicicleta. Seu Alves, ô Bepitácio, cadê seu pai? Papai está em casa. Eu vim tirar aqui uma bicicleta para papai pagar. Daqui você leva a loja toda, que seu pai é um bom pagador. Peguei a bicicletinha, cheguei em carro com ela bem novinha, já tirado o palarama traseiro, tirado o palarama dianteiro, virado o guidão, alteado a sela para ficar bem assim, né? Aleluia. Aí pai, quando chegou e disse: de que, Dorinha? Pai disse, ela disse: é de Epitácio, fez desse jeito. Disse: não é que ele tirou as cores todinhas, deixou desse jeito. Epitácio, essa bicicleta compra aí para o senhor pagar lá em Alves. O senhor não vai vender a laranja não é minha. Aí o que sobrar o senhor pode ficar. Ele disse: certo. Aí eu fiquei na minha rosinha. Mas foi organização. Então, batalhar pela nossa vida, batalhar, lutar pela nossa fé, garantindo a vida eterna e garantindo aquilo que a gente necessita. O testemunho mais recente que eu tenho aqui é o do presbítero Zé Roque. 8 anos limpando de manhã, a parte da de manhã, e de enxada, fazendo cerca, limpando um pedacinho de terreiro para aqui e para colar. 8 anos para comprar uma bis. Agora você imagine, durante 8 anos, quantas vezes ele não foi tentado, ou alguém tentou fazer com que ele gastasse o dinheiro. Mas aí ele batalhou pela fé dele, no objetivo dele. Até chegar aqui: pastor, comprei a minha moto. Aleluia. É isso aí, irmão. Comprei a minha moto. Uns não disseram coisa, porque a moto não sei o quê, mas ali é a honra da fé. Deus honrou. Então Paulo diz: defenda essa boa defesa, essa boa luta. Tudo que nós enfrentarmos com Deus, irmão, é bom, porque o resultado é vitória. Você vai ter a vitória. Pode não ser a vitória que eu esperava, mas Deus me dá uma vitória. Isso é real.
E eu tenho vivido a minha vida assim. Meus anos de vida é assim, real, sem fantasia. Há muito tempo atrás eu pregava nesse vale aqui, era chamado direto. Eu disse, eu vou deixar de pregar nas igrejas. As igrejas não querem evangelho, as igrejas querem movimento, as igrejas querem ilusão, o que Paulo fala. Ilusão. Não quer uma realidade de Deus. E Deus é real, velho. E seu plano é real. E as condições que Ele dá para nós é real. Naquilo que vai se cumprir e naquilo que Ele diz que não se cumpre. Portanto, faz um com o outro, os dois são reais. Para a glória de Deus. Que essa noite, irmão, se lembre dessa palavra. É uma palavra para você meditar. Dizer, rapaz, eu tenho que mudar meu ritmo. Eu tenho que pensar. Já vi história de pastores aqui da cidade, de crentes aqui da cidade, que morreram. Foi preciso enterrar nas covas de indigente. É vergonhoso, irmão, porque a pessoa não se organiza, não se ajeita. É vergonhoso, irmão. É desonroso para Deus isso aí. É desonroso. Não tem onde colocar ele. Então está nos indigentes. Vergonhoso, irmão. Aleluia. Isso é pessoas que não sei, Deus sabe. Então, irmão, Paulo disse: trabalhe, defenda a boa luta da fé e tome posse da vida eterna. Tome posse. Não deixe o azardio de Satanás inventar conversa e tirar você do prumo de Deus, não. Dia após dia, vou me firmando. Josilda, ontem à noite nós conversando, aí ela foi tomar banho e ela disse: bem, fui tomar banho e fiquei pensando numa coisa. Como é que um homem como você, dita pela minha esposa que sabe, desgraça como você era, desmantelado como você, não valia nada, como é que Deus transformou você nesse homem que é? Eu nem disse a ela, mas eu vou dizer. Quando eu me converti, eu disse: Senhor, eu quero lhe entregar, trocar tudo que é ruim meu por tudo que é bom. E eu tive que buscar o que é bom de Deus. Tive que buscar. Eu entreguei, agora eu vou buscar o que é meu. E foi isso. E eu me mantive até agora, porque até aqui o Senhor tem me ajudado e tem me sustentado. Espero que vocês envelheçam crente, esperando a vinda de Cristo. E se caso partir antes desse tempo, esteja pronto. Esteja pronto. Pronto, Senhor, pode colher, pode levar. É assim. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus.